A história dos foguetes começou a ser escrita há cerca de 1000 anos. Os chineses foram os pioneiros, desenvolvendo artefatos semelhantes aos atuais fogos de artifício. Em 1903, um cientista russo defendia a tese de que os foguetes poderiam chegar ao espaço de acordo com o tipo de combustível. Mas foi só em 1926 que houve o primeiro lançamento moderno de um foguete pelos americanos. E de lá para cá, são várias aplicações disponíveis para sociedades de todo o mundo, graças ao surgimento dos foguetes. O foguete tem 3 grandes aplicações, distintas aplicações. Um seria da experimentação científica, da experimentação tecnológica, seria o foguete de sondagem. O outro é dele transportar, digamos, satélites, são as cargas úteis, né, e colocar eles em órbita terrestre. E o terceiro segmento, que já é praticado por uns 3 países, né, que é exatamente de transportar astronautas a estações orbitais. O Brasil também produz foguetes. Eles estão divididos em 2 grupos, os foguetes de sondagem e os veículos lançadores de satélites. O VLS, isso nada mais é do que uma sigla que caracteriza um determinado tipo de foguete, ou seja, aquele que tem a capacidade de colocar uma carga útil em uma órbita terrestre. No caso dos VLS, que começaram a ser desenvolvidos em 1984, essa carga útil é formada pelos satélites. O desenvolvimento dos foguetes brasileiros é uma das atribuições do Instituto de Aeronáutica e Espaço, o IAE. Nessa área espacial, nós conduzimos no momento 3 programas. Um é o programa de veículos, de foguetes de sondagem. São foguetes, digamos, desenvolvidos para que sejam conduzidos experimentações em grande altitude, experimentos científicos ou experimentos de microgravidade. O outro é o VLS-1, que está sendo agora concluído e deve voar em 2008. O outro programa é o Cruzeiro do Sul, que prevê o desenvolvimento de mais 5 veículos lançadores de satélites num prazo de 17 anos. O empenho em garantir a produção de foguetes demonstra que essa tecnologia tem grande importância não apenas para as atividades espaciais. Ao fazer esse desenvolvimento de uma tecnologia, né, que poucos países fazem isso, né? São atualmente 9 países só. Você faz isso com recurso público, é de que você transfira esse conhecimento, essa tecnologia para a indústria, porque é a indústria que gera uma riqueza, que absorve essa tecnologia, incorpora aos seus produtos, ganha competitividade, gera emprego, lucro e paga impostos. Mais do que as contribuições econômicas e sociais, os foguetes também representam um sonho há muito tempo perseguido pelo ser humano: viajar pelo espaço. Foguete, de uma forma geral, nada mais é do que um segmento, digamos, dentro de uma malha de transporte, né? Nós temos o rodoviário, o ferroviário, o marítimo, o aeronáutico e o espacial. Lá foi o foguete. Danton, você descreve aí no texto do boletim, no texto do programa de hoje, que consta no boletim dessa série, o lançamento de um foguete, o que está envolvido ali, as questões físicas envolvidas nessa operação. De que forma, então, eu te pergunto, de que forma o princípio da ação e da reação, por exemplo, está presente nesse momento de lançamento do foguete, e que outros exemplos o professor que quer trabalhar com esses conteúdos pode usar em sala de aula para explicar aos seus alunos o que acontece nesse instante? Ok. O princípio de funcionamento de um foguete é basicamente a terceira lei de Newton, né, que é o princípio da ação e reação. Ou seja, a uma ação ocorre uma reação em sentido contrário. O que é essa ação? Essa ação é, dentro de um foguete, aqueles jatos de gases que saem na tubeira do foguete. Esse jato saindo, ele que é a ação, né, a ação de ejeção dos gases, vai gerar uma reação no sentido contrário, que é uma força que vai impulsionar o foguete para cima. Isso pode ser exemplificado, por exemplo, através de um foguete de água, esse foguete que eu estou mostrando aqui, né, que ele tem água e tem ar comprimido que vai impulsionar essa água a ser ejetada. Uma outra forma de mostrar é através de uma bexiga, uma simples bexiga, onde eu soltando essa bexiga, aquele ar que estava dentro da bexiga é expulso pelo orifício da bexiga e vai impulsionar a bexiga no sentido contrário. Esses 3 objetos, eles têm o mesmo tipo, a física que ocorre nesses 3 objetos é exatamente a mesma física que ocorre no foguete real. Pelo 0800 21 6689 você pode participar ao vivo aqui do Salto para o Futuro, como vai fazer agora a Maria José do Maranhão. Tudo bom, Maria José?
Tudo bom? Sou Maria José Barreto, do Teleposto de Bacabal, Maranhão. Que vantagens tem o lançamento de foguete para a economia do Brasil e como trabalhar esse tema em sala de aula? Boa noite e obrigada. Obrigado, Maria José, pela sua participação. Daniel, que vantagens aí o lançamento do foguete traz à economia do Brasil? Também um pouco do que a gente já discutia, como esse tema pode ser discutido em sala de aula. Bom, pouca gente sabe que existe menos de 10 países no mundo capazes de colocar satélites em órbita por meios próprios. Então, brevemente, o Brasil vai fazer parte desse clube. E nós podemos também, com esses satélites, nós já vendemos várias imagens de fotos para outros países. Então, todo o dinheiro aplicado no lançamento de satélites terá, com certeza, um ganho enorme para o Brasil. E na sala de aula, né, que ela também quer saber que temas a gente pode desenvolver, nós podemos desenvolver temas na parte de cinemática, lançamento oblíquo, nós podemos desenvolver dinâmica, leis de Newton, podemos desenvolver conservação do momento linear, porque no espaço exterior não pode haver ação e reação entre o foguete e o meio externo. Então, o que é que acontece? A conservação do momento linear, o foguete expele gases e com essa perda de massa, ele aumenta a sua velocidade. Certo. Agora, Danton também tem uma coisa interessante que foi descrita na reportagem, que é como a indústria nacional também é beneficiada por esses programas de construção e de lançamento de satélites, né? A tecnologia espacial, ela é a tecnologia que mais traz retorno, por exemplo, do ponto de vista de valor agregado, né? Se a gente considerar, por exemplo, a aeronáutica seria a segunda anterior à tecnologia espacial. A gente considerar o quilo de um produto aeronáutico e um quilo, por exemplo, de um produto espacial, o espacial é uma ordem de grandeza mais caro. E isso, para a produção desses objetos, a indústria tem que se capacitar, ela tem que se modernizar e ela tem que dominar uma tecnologia de ponta. Isso, então, reverte como benefício para toda a indústria e para a sociedade. Certo. O pessoal, a Michele, a Meire, a Giza e a Giovana, Ivete, nos enviaram um e-mail, elas são do teleposto de Figueirópolis, em Tocantins, obrigado aí pela participação, e elas dizem que o texto de hoje faz um breve relato histórico das atividades espaciais mundiais. E elas dizem, à medida que líamos, pareceu-nos que este universo astronômico está distante de nossa realidade escolar. E elas perguntam como inserir essa temática em sala de aula de forma atrativa, uma vez que há carência de materiais e deficiência na formação de professores. Ok. Um dos objetivos do programa EB Escola é exatamente investir em ações de formação continuada de professores, tanto quanto na produção de material didático que possa ser disponibilizado para as escolas. E o nosso objetivo no ano de 2006, a partir de uma parceria estabelecida com o Ministério da Educação, está sendo exatamente desenvolver materiais didáticos, a produção de livros paradidáticos e disponibilizar o material que a gente já vem distribuindo para as escolas do país. Nós temos uma perspectiva esse ano de estar distribuindo 177 mil exemplares de um livro que compõe a coleção Explorando o Ensino, que um volume vai estar abordando sobre a questão da temática espacial e outro sobre a questão das mudanças climáticas. E essas atividades, elas muito facilmente podem ser levadas para a sala de aula, porque o meio ambiente é o mote central para que a gente possa estar usando para aplicação das atividades espaciais, porque quando você pensa em monitoramento das florestas, a questão do desmatamento, a questão do crescimento urbano, tudo isso pode ser facilmente utilizado para contextualizar as atividades de geografia, de física, de biologia, de sociologia, quando a gente pensa no estudo da comunidade onde a criança vive, como é que está se desenvolvendo. Ok. Quem fala com a gente agora é o Reginaldo de Goiás. Olá, Reginaldo. Boa noite. Falo do NTE de Morrinhos, Goiás. A pergunta é: sabemos que a existência dos satélites é indispensável para o desenvolvimento de um país. Mas quanto à participação do Brasil na Estação Espacial Internacional, quais os benefícios ou retorno o país espera obter, visto que são bilhões de dólares de investimentos estes
que contradizem a realidade econômica do país, que possui hoje cerca de 30 milhões de pessoas abaixo da linha de pobreza. Boa noite, obrigado. Obrigado, Reginaldo, pela sua participação. Ivete, como é que você pode responder aí a pergunta do Reginaldo? Eu acho que a questão da participação na Estação Espacial, primeiro que nos coloca como entre os poucos países no mundo que podem estar participando do desenvolvimento de uma tecnologia toda que está envolvida e que ela não é utilizada somente na área espacial, porque a gente tem conhecimento dos benefícios indiretos que essa tecnologia traz e que elas passam a ser utilizadas no dia a dia das pessoas. Por exemplo, quando a gente está indo no supermercado e vê os alimentos como sopa, tudo isso são coisas que estão presentes no nosso dia a dia, mas a gente nem sequer imagina que foi a partir de toda essa questão da tecnologia espacial que isso passou a fazer parte do nosso dia a dia. Durante a pesquisa para elaboração desses vídeos aqui, eu descobri, por exemplo, eu não sabia, que o velcro, esse velcro de tecido, também é fruto de toda essa pesquisa de tecnologia espacial. Exatamente. E na questão, por exemplo, da medicina, equipamentos muito importantes como a tomografia, que hoje elas não são tão importantes e nos auxiliam tanto na questão da saúde, elas são fruto do investimento nessa tecnologia espacial. Certo. Daniel, nós recebemos aqui um e-mail da Isaura, da TV Escola de Anápolis. Obrigado, Isaura, pela participação. Ela diz: é inegável que a viagem do astronauta brasileiro Marcos Pontes revolucionou a sociedade astronômica brasileira e os estudantes que têm curiosidade e vocação para esta área. Não seria fundamental, pergunta a Isaura, que no ensino médio existisse uma matéria específica ou opcional para aqueles que quisessem seguir nesta área? Bem, por definição, nós podemos observar que a ciência espacial, ela é multidisciplinar. Como a gente já tinha falado antes, para se lançar um foguete, para se lançar um satélite, para se construir uma estação espacial, para se mandar o homem à Lua ou a Marte, nós necessitamos de várias áreas do conhecimento. Então, isso, ao invés de facilitar, iria dificultar. O ideal é que se desenvolvam projetos. Nós vivemos uma época atual, pedagógica, em que o que está mais sendo falado em sala de aula, ou pelo menos nas discussões na formação de professores, é exatamente a pedagogia de projetos. Então, a ciência espacial, ela pode promover dentro do ambiente escolar a contextualização, a multidisciplinaridade, transformando o processo de ensino-aprendizagem num agente motivador para que o aluno possa desenvolver uma consciência crítica, tá certo? Okay. Sobre o mundo natural e social no qual ele está inserido. Temos mais uma participação por telefone no programa de hoje. Quem está na linha é o Michel, do Rio de Janeiro. Tudo bom, Michel? Tudo bom, boa noite a todos. Eu sou do Teleposto de Paraíba do Sul e tenho a seguinte pergunta a fazer. Já foi mencionado aí que ainda hoje existem muitas pessoas que duvidam que o homem realmente tenha ido à Lua. Então a pergunta é: como é para os cientistas especialistas ouvir de um leigo que duvida do fato do homem ter ido à Lua? Como eles reagem a essa descrença? Muito obrigado. Obrigado, Michel. Volte mais vezes aqui ao Salto para o Futuro. Então, Danton, um cientista ouvir que o homem não foi à Lua deve ser realmente meio chato, né? Eu entendo a dúvida, né? A desconfiança pela importância e pela abrangência do evento tecnológico, né? Quer dizer, você sair da Terra, ir até a Lua, pousar na Lua e voltar realmente foi um salto gigantesco para a humanidade, né? Como o próprio astronauta que pisou na Lua falou. Desculpa eu te interromper, mas só para esquentar um pouquinho a discussão, eu conversei com algumas pessoas nesse final de semana e elas argumentavam que não acreditavam exatamente que o homem tinha ido à Lua, porque depois disso ele nunca mais voltou lá. E ele foi à Lua na década de 60. Como é que você pode explicar esse espaçamento, esse hiato tão grande entre outra viagem à Lua? Primeiro, a motivação do homem ir na Lua naquela época. A motivação, como a gente vê no próprio texto, né, foi uma motivação mais política do que tecnológica, né? Era uma corrida entre duas superpotências, uma delas uma queria provar à outra e ao mundo que era melhor, né?
do ponto de vista de sistema social, sistema de governo, e esse evento, pela sua dificuldade, foi o evento escolhido para mostrar e para uma das duas conseguir chegar antes, né? Mas depois disso a gente tem que enxergar também a conjuntura pós-Lua, né? Que a ciência espacial, a tecnologia espacial começou a se desenvolver e começou a se ver que outras frentes seriam importantes, né? Por exemplo, estações espaciais, pesquisa interplanetária, as aplicações de satélite. Então o foco se desviou para essas aplicações, vamos dizer, mais concretas, né? Que trazem mais benefícios para a humanidade, e a ida à Lua não era mais importante. Tá? Ok. Ivete, nós recebemos aqui um e-mail da Luz Marina, professora multiplicadora do NTE de Uruaçu, em Goiás. Obrigado, Luz Marina. E ela pergunta como deve acontecer a formação do professor que está interessado em trabalhar com os conteúdos dessa área. A formação do professor também é uma das propostas do programa EB Escola, não é? Exatamente. Desde a criação do programa, nós iniciamos com uma experiência piloto numa escola do Distrito Federal e depois nós expandimos essa ação para todas as escolas do Distrito Federal. E esse ano nós estamos iniciando a nossa ação de expansão, onde nós estamos levando essa possibilidade da formação para os professores de São José dos Campos. E aí certamente a professora deve pensar, mas e como eu me encaixo dentro dessa ação de formação? Nesse ponto eu gostaria novamente de enfocar uma outra parceria que a gente estabeleceu com o Ministério da Educação, onde a gente está digitalizando todo o material didático que vai ser disponibilizado dentro do programa de pró-licenciatura do MEC, que abrange hoje em torno de 240 mil professores. E além disso, nossa meta, buscando parceria com o MEC, a Universidade Federal do Rio Grande do Sul, que atua, tem lá a professora Léa Fagundes, que atua no ensino à distância, o desenvolvimento de um curso de especialização à distância para que a gente possa oferecer essa ação de formação para as demais localidades do país, onde a gente pretende estar, além da questão do ensino à distância, está alternando com atividades presenciais através de palestras dos pesquisadores que possam estar conversando com os professores por meio, por exemplo, da teleconferência. Certo. Vamos fazer uma pausa rápida. No próximo bloco a gente continua o debate sobre o contexto histórico das atividades espaciais e a tecnologia dos foguetes. Salto para o Futuro volta já.